quero nesse momento falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Durante esse tempo, que 3 semanas praticamente, eu tenho acompanhado os noticiários, né, as manifestações, as discussões, os debates, né, no campo político, no campo ideológico. Principalmente, a gente tem visto, por parte de muitos, a sede de vingança, outros querem reconciliação, mas o mundo está agitado, no meio de uma doença. O coronavírus, ele ficou em segundo plano. Já pensaram nisso? Verdade. Hoje, o discurso no mundo é outro. As pessoas se esqueceram do isolamento e foram para as ruas clamar por uma coisa: unidade, respeito, né? Isso é um discurso interessante, mas o que isso tem a ver com a gente, igreja? O que isso tem a ver conosco? Né? O que isso tem a ver com o evangelho? Se você que me ouve agora, você que está me assistindo, você é igreja, você entende o que é igreja. Então, hoje eu quero falar com você. A minha finalidade hoje aqui é lembrar você que existe uma ponte chamada amor. E essa ponte tem sido destruída na vida da igreja. As pessoas trocaram o amor pela religiosidade. Isso é muito difícil, né? Isso é grave. Porque não tem como você ser igreja se você não entende a essência do amor, se você não entende a fala de Deus, o discurso de Deus. Então, o tema da minha palavra hoje, pegando um gancho do que hoje a gente vê nas placas, né? Eu quero dizer que para vocês que vidas, para mim, para a verdadeira igreja, para o evangelho, para os céus, para o rei, para Deus, para Jesus, importam. Vidas importam. Ela tem um grau supremo de importância, porque foi por vidas que Jesus ele veio à terra. Só porque havia vidas. Então, você não pode ser igreja, você não pode ter um alvo que são vidas, se você não tem amor. Não adianta a gente ter várias características de igreja e falta a principal, que é amor. E hoje eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre isso. Né? Verdade. Eu entendo, eu leio a palavra e eu vejo o evangelho e vejo uma linguagem, a linguagem do amor, a linguagem de Deus. No livro de Lucas, por favor, você que gosta de anotar, no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 55 do evangelho de Lucas, diz assim: mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Isso aqui aconteceu. Jesus ele precisava apenas de ele precisava de um quarto de hotel. Ele precisava descansar. Eles estavam em uma caminhada, estavam subindo para Galileia, e eles tinham que passar. Eles resolveram passar dentro do território de Samaria, e havia uma briga, né, étnica. Havia preconceito entre judeus e samaritanos. E os samaritanos descobriram
que os discípulos que foram fazer a reserva do hotel para Jesus eram judeus, e eles falaram: nós não hospedamos judeus aqui. E aí os discípulos não conseguiram uma hospedagem, né? Uma reserva. E eles chegaram com Jesus e falaram: Jesus, não tem como o senhor ficar nessa cidade, eles não gostam da gente. Mas será que a gente pode fazer o seguinte, Jesus? A gente pode orar, pedir a Deus, e aí a gente vai orar por fogo do céu, que vai consumir esses pecadores. E aí a gente resolve isso, porque eles não gostam da gente. E aí Jesus: ei, para aí, o que é isso? Vocês não sabem de que espírito sois, ou seja, que espírito está na vida de vocês? Esse não é o espírito que eu tenho. O Filho do Homem, o espírito que está no homem, no Filho do Homem, ele veio para salvar. Ele não veio para matar as pessoas, ele não veio para destruir as pessoas. Você consegue entender esse pano de fundo aí que Jesus está falando? Interessante isso. Por trás disso tudo tem o quê? Tem amor. Tem importância de vidas. Mateus capítulo 24, quando Jesus fala do seu sermão escatológico, falando dos sinais que haveriam de acontecer antes da sua vinda, ele prega, ele está falando, ele vai começar, e ele diz assim, no capítulo 24 de Mateus, versículo 12 a 14, ele diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus aqui toca num ponto central. Ele está falando que nos últimos dias a maldade, ela aumentaria, se multiplicaria. E ele não está isentando a igreja. A gente fala assim: não, mas é só o homem que não está na igreja, que não conhece, é só o ímpio aqui, bispo, não tem nada a ver comigo. Ele diz assim: o amor de muitos, não é de poucos, é de muitos. Então essa cultura do ódio, essa cultura da morte, ela penetra no seio da igreja. E ela consegue esfriar a coisa que é mais forte na vida da igreja, que é o amor. Porque se você não tiver amor, ouça, você não tem parte nesse reino. Então Jesus, ele quando começa a falar do seu sermão profético, escatológico, e agora ele abre as suas cortinas, e ele começa a falar do esfriamento do amor. Se alguma coisa esfria, é porque está quente. Né? Verdade. Se alguma coisa entrou no processo de esfriamento, é porque essa coisa está aquecida. E hoje a pergunta que eu quero te fazer: você se importa com vidas? Em virtude da multiplicação da iniquidade, ele diz: o amor de quase todos se esfriará, numa outra versão. Então, por quê? Porque os homens,
eles se tornaram egoístas, agressivos, violentos, né? Então essa é uma triste realidade que está presente na igreja, entre aspas, vamos dizer assim, que está presente nas famílias. Olha o crime que aconteceu em Recife. Enquanto a empregada estava passeando com um cachorro da madame, ela estava assassinando o filho da empregada. Porque ela tinha que fazer a unha, o cabelo dela. Então, nos últimos dias, nós temos pessoas agressivas, violentas. Essa é a triste realidade que está presente na humanidade, querido. E essa profecia maldita não pode acontecer na nossa vida. O amor não pode se esfriar no teu coração, igreja. Isso não pode ser uma tônica na nossa vida. Sem amor, a vida ela vai perder todo o sentido, todo o valor. Sem amor, o ser humano se transforma numa fera selvagem, no monstro. Sem amor, os relacionamentos, eles se desfiguram. Por que você acha que casamentos acabam? Por que você acha que relacionamentos acabam? Esfriou o amor. Por que você acha que existe um êxodo grande de pessoas que não conseguem mais sentar no banco de uma igreja? Porque esfriou o amor. O James Hunter, do Monge Executivo, ele diz assim: o amor é a cola que gruda os relacionamentos saudáveis. O amor é o vínculo da perfeição, diz o apóstolo. O amor é mais importante do que o conhecimento e maior do que os dons espirituais. Como assim, bispo? Você fala em línguas? Você sapateia, você profetiza? Você tem o dom da fé? Só que se você não tiver amor, nada disso importa. A tua religiosidade, as tuas operações espirituais, tudo se torna hipocrisia, mentira, nulo. Primeira Coríntios capítulo 13. Sem amor, amado, as nossas palavras são vazias, nossas obras são egoístas, nossos relacionamentos são adoecidos, são doentes. Sem a prática do amor, a igreja não é conhecida, não revela, a igreja não consegue revelar a essência de Deus, porque Deus é amor. João capítulo 13, versículo 35, igreja, ouça, por favor, anota isso. Jesus disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É a identidade da igreja. As pessoas saberão que a gente é igreja, porque a gente está se amando. Para a gente compreender hoje um pouquinho sobre isso, tem um texto interessante em 2 Timóteo, coloca para mim aí, por favor, 2 Timóteo 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. A partir do versículo, vamos ler, a partir do versículo 1 até o
versículo 5. Aqui tem um raio-x dos homens ou da igreja dos últimos dias. Eu chamo isso de raio-x. Algumas pessoas falam, bispo, isso aqui não é para a igreja. Eu vou te explicar por quê. Paulo está dizendo assim, a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, difíceis. Versos 2, os homens serão egoístas. Tem crente egoísta? Tem. Os homens serão avarentos. Tem gente que troca tudo por grana. Tem. Presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, cruéis. Versos 3, sem amor pela família. O índice de divórcio entre pastores é muito grande. É normal hoje trocar de mulher, trocar de marido. Sem amor pela família, irreconciliáveis. Pessoas que não conseguem, que mudam de igreja, porque não conseguem ter a coragem de sentar e resolver seu problema de relacionamento com seu irmão. Ele não quer se reconciliar. E olha que o único ministério que o Senhor nos deu. Você fala assim, eu tenho ministério de oração, bispo. Eu tenho ministério de expulsar demônio. Não é isso, meu filho. Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, meu irmão. Esses homens, no versículo 3 fala, são irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Igreja. Verso 5. Tendo aparência de piedade. Olha aí onde está a igreja. Mas negando o seu poder. Negando o poder do amor, da piedade. Afaste-se também destes, Timóteo. Esse aqui é o raio-x da igreja. Dos homens, das pessoas dos últimos dias. Talvez você conviva com um desse. Você senta do lado de um desses dentro da igreja. No seu trabalho tem pessoas que fazem parte dessa lista. Tem uma aparência de piedade, paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas são pessoas cruéis. Afaste-se também destes. Então, eu tenho visto isso, como eu já falei. Eu tenho acompanhado, eu tenho lido. Ontem eu ouvi de uma pessoa falar assim: eu gosto do meu presidente, porque o meu presidente, ele é bom, porque ele chama palavrão mesmo, ele é o cara, votei nisso para isso. Olha o sentimento das pessoas. Eu passei, querido, a observar os comportamentos. Se você não sabe, eu sou um pedagogo, eu sou um cientista social. Eu entendo um pouco da dinâmica da vida. Então eu estudo o comportamento das pessoas. Então a gente tem, eu comecei a observar isso, políticos, religiosos, crentes, descrentes. Sabe qual foi a coisa que eu percebi?
falta de sensibilidade para com vidas. Eu fiquei estarrecido, porque a falta de amor é muito grande na vida de muita gente. As pessoas matam em detrimento do lucro. Os protestos que hoje estão no mundo foi porque um cara asfixiou o negro, o George Floyd. E isso acendeu uma luz no horizonte, e as pessoas estão indo para... E com isso está tendo violência. O mais importante é a minha pele, não é o meu coração. O Evangelho não tem pele, meu irmão. O Evangelho é de todas as raças, de todas as línguas, povos e nações. É assustador sabermos que nós estamos vivendo uma calamidade de falta de amor em todas as áreas da sociedade. A igreja de hoje tem aparência de piedade, mas ela nega o poder do amor. Para muitas pessoas, o texto de Timóteo trata-se para incrédulos. Pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o Senhor. Porém, trata-se, na verdade, de uma clara demonstração de pessoas que estão no convívio da igreja neste tempo do fim. Percebemos isto quando Paulo, ele diz que tem forma de piedade. Agora, por que essa calamidade do amor está acontecendo? Essa doença que afeta a coisa mais importante da igreja, que é o amor. Jesus diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, em Mateus 24:12. Então, hoje eu vim aqui, estou entrando já na segunda parte da palavra, para dizer para você não desistir de amar. Você precisa praticar o amor, porque é só dessa maneira que as pessoas vão ver Deus em você. Mateus capítulo 22, versículo 37. Olha que coisa fantástica. Que palavra. Uma coisa que os judeus já sabiam. Mas Jesus faz questão de repetir. Mateus 22, 37 diz assim. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Então, nessa passagem, Jesus resumiu toda a Bíblia em duas palavras. Ele disse: amor e o cumprimento da lei. Ele só resumiu tudo aqui. Então, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, amados, nós temos que decidir amar, porque Deus é amor. Hoje eu quero que você pare um pouquinho e questione que temperatura está dentro de você. A temperatura do amor está aquecida. Querido, 1 João 4,8 diz assim, ó: quem não ama, não conhece a Deus,
Oh, mas eu fiz teologia, bispo, eu conheço. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4,8. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós temos que decidir amar, porque Deus é amor. Querido, amados, o amor é a linguagem de Deus. O amor é a maneira como ele se expressa. E, portanto, a maneira como devemos nos expressar também é o amor. Agora, de acordo com esse texto de Mateus que Jesus fala no capítulo 22, preste bem atenção. Nós temos aqui 3 revelações práticas distintas do amor que eu preciso praticar. Preste bem atenção. Ele diz que o maior mandamento é amar a Deus. Então a tua primeira atitude é amar a Deus. A segunda, ele diz, e o segundo, amar o seu próximo. E o terceiro, amar a mim mesmo. Mas só tem 2, bispo. Porque se você, o terceiro, os 2 primeiros, depende muito do terceiro. Que tem a ver como você se vê, como você se ama. E quando você começa a praticar isso, meu irmão, não tem como isso apagar, como isso sumir da sua vida. Ouça, a primeira revelação e prática tem que ser a prática e amor a Deus. Mas eu já sei disso, eu vim aqui para te lembrar. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Nosso amor a Deus é uma resposta ao seu grande amor por nós. Se Ele nos amou, nós temos que dar respostas a Ele. Olha só, querido, em 1 João 4,19, anota isso. Ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ô sabichão, sabichona, você não foi o primeiro a amar. Ele te amou, Ele nos amou primeiro. Por isso, a nossa atitude de amar a Deus é a resposta pelo que Ele fez por nós. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou você ser bonzinho. A demonstração de Deus, a prática de Deus, foi quando nós éramos os piores pecadores. Por isso você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Quando nós estávamos ainda mergulhados na culpa do nosso pecado, Deus já estava ali, nos amando. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. A igreja espera que as pessoas sejam boas para amá-la. Verdade, querido. Se a pessoa pensa diferente dela, já não amo mais. Você pensava diferente de Deus, meu querido.
Deus te amou, Deus nos amou, até que Ele mudou a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, as nossas ideologias, Ele mudou. Ele foi ao extremo de entregar seu Filho único na cruz por nós, numa morte cruel. Só isso, querido, já deve despertar grande paixão em nossos corações. Mas a gente se esquece disso. Pessoas que ignoram o amor de Deus e não conseguem e não correspondem, essas pessoas cometem o maior de todos os pecados. Eles vivem a rivalidade do que Deus fez por eles e por nós. Isso chama-se dureza de coração, quando você não reconhece. O verdadeiro amor ao Senhor se revela em obediência e submissão a Ele. João, o evangelista João, o apóstolo do amor, no capítulo 14, no versículo 15, ele fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se você ama a Deus, então você obedece mandamentos. O versículo 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele uma morada. O teu maior inquilino, ele quer morar dentro de você. Você é uma casa. Mas a senha, a chave dessa porta chama-se amor. Ele diz: se alguém me ama, guardar a minha palavra, então nós viremos para Ele e faremos nele uma morada. Versículo 24 diz: aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Esse é o versículo 24. Querido, mas que um sentimento. Amor é mais que um sentimento. Amar é uma decisão que se expressa em atitudes práticas. O amor é o que o amor faz. A prova do amor de Deus por nós já foi dada quando Jesus morreu em nosso favor. Ele fez, Ele morreu, então Ele se revelou como amor. Agora, a prova do nosso amor a Ele também tem que ser mostrada, e isso não acontece apenas com palavras, meu amado e minha amada, mas acima de tudo com obediência. É muito fácil você falar: eu amo a Deus. Palavras são palavras, meu filho. Quem diz que ama a Deus, mas não se submete à sua palavra, eu quero te dizer, você está mentindo, enganando-se a si mesmo. O amor que Deus espera de nós é também intenso e expressivo. Ele quer que haja paixão no que fazemos, intensidade e prazer em estar na sua presença. Se o Senhor desejasse só obediência, Ele teria nos criado sem livre arbítrio.
Não precisava. Ele teria criado um monte de robôs em séries para obedecer comando. Mas Deus não nos fez. Deus nos fez serem pensantes. Deus nos deu o poder da escolha. Então você precisa provar que você ama a Deus quando você faz de maneira intensa. Sua célula. Hoje é minha célula. Hoje eu vou convidar, hoje eu vou me preparar, hoje eu vou pregar, hoje eu vou evangelizar, hoje eu vou fazer a obra de Deus, hoje eu quero ser intenso na presença dEle. Davi disse: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegro-me. Vocês não estão vendo, mas nós temos aqui pessoas que estão aqui. Nós temos um limite de 10 pessoas na igreja. Mas isso tem que ser com alegria, não pode ser forçado. Hoje é dia de culto, misericórdia. Tenho que ir, senão o bispão vai ligar para mim, vai passar um zap. Boa noite, como é que você está? Você não tem alegria. Vou devolver o meu dízimo, aleluia! Vou para a igreja, vou celebrar. As pessoas não têm alegria. Davi ainda diz no Salmo 1, versos 1 e 2, ele fala: como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na casa de Deus. É prazerosa servir a Deus. Deus quer que façamos de coração e com prazer. Seja adorado, servindo, ofertando, orando. Nós precisamos envolver a nossa alma, igreja. Com a tua alma, com tuas emoções, com a tua sabedoria, com o teu entendimento. Com todas as nossas forças, enfim, colocar o nosso coração, senão a nossa oferta não será aceita. Mateus 15, de 7 a 9, Jesus falando aos fariseus e hipócritas, ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Deus não aceita quando você não é intenso. Você não tem prazer. Você trabalha 12 horas e chega cansado e tem culto. Ah, não, hoje não. Hoje não. Mas você é intensa para a sua academia, você é intenso para o seu futebol, você é intenso para torcer pelo seu time, você é intenso para ir para o cinema, você é intenso para ir para a pescaria, você se mata para fazer o teu prazer. Mas para servir a Deus você não é intenso. A primeira prática do amor é a Ele. Pratica isso. A segunda prática do amor é ao meu próximo. É aí que entra o relacionamento horizontal. Ô bispo, dá para o senhor passar essa parte? Porque é aí que entra o papel da igreja. É aí que entra o meu chamado. O mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. É o amor ao próximo
que chancela, que autoriza, que autentica o nosso amor a Deus. Você ama a Deus? Então você tem que amar seu próximo. O selo de que você ama a Deus, que autentica esse teu amor a Deus, é se você ama teu próximo. Primeira João 4, ouça isso, guarda isso. 1 João 4, bota na tela para mim, Hanani. 1 João 4, de 20 a 21. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Talvez você já ouviu várias pregações sobre isso. A cruz é 2 paus, né? Aquele vertical diz que você tem que ter um relacionamento com Deus, né? E o horizontal com os irmãos. Todos nós sabemos. Eu já preguei várias vezes isso. Quando eu pergunto assim, como é que estava a sua vida com Deus? As pessoas falam, está bem. E como é que está o teu relacionamento com os teus irmãos? Você pode dizer que está bem? Não é só com irmãos, é com vidas. Queridos, se temos uma experiência com a obra da cruz, nós fomos reconciliados com Deus e com os homens. Não tem como Deus só te reconciliar com Ele. Porque você é homem, você é uma espécie. Você tem outras pessoas que estão contigo. Nossa fé, ela tem que afetar e santificar nossos relacionamentos. Caso contrário, será mera religião vazia. Tiago capítulo 1, versos 27. Coloca para mim aí, querida. Ouça, leia. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Isso aqui é relacionamento, igreja. Isso é amor ao próximo. Isso é amar vidas. A prática do amor horizontal precisa começar pela própria igreja. Se nós que proclamamos o nome santo de Jesus, não decidirmos amar uns aos outros de maneira efetiva, verdadeira, como é que o mundo vai crer na nossa pregação? Como o mundo vai crer na nossa pregação? Por isso nós precisamos suportar uns aos outros e fortalecer-nos mutuamente como membros do mesmo corpo. Colossenses, o apóstolo Paulo fala à igreja de Colossos, capítulo 3, em Colossenses 3, de 13 a 14, ele diz: suporte-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor,
que Ele que é o elo perfeito. Ui! Glória a Deus. Qual que tem que ser a tua armadura, igreja? Amor. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo de 25 a 27. Ele diz em 1 Coríntios 12, 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. E era uma igreja complicada, a igreja de Corinto. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós estamos interligados. Então, amados, por outro lado, a igreja, ela não pode ser um gueto religioso, né? Uma sociedade secreta e fechada. Não aceitamos pessoas que pensam diferente da gente. A igreja não pode sofrer de koinonite, porque a koinonia é a comunhão aceitável. Mas a koinonite é simplesmente quando eu digo assim, eu estou fechado, eu não aceito mais ninguém, tem que ser desse jeito, tem que pensar do meu jeito, tem que vestir do meu jeito, porque se não for do meu jeito, não dá. Isso é koinonite. A doença da comunhão. E aqui, só cabe a gente, eles dizem. Vidas importam. A igreja está no mundo para revelar a graça de Deus aos que estão perdidos e carentes. E aqui entra o seu chamado. Tiago 2, capítulo 2 de Tiago, versículo 8 e 9. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha que coisa forte. Exatamente como Jesus fez. Nós precisamos abrir o nosso coração para os doentes, para as pessoas necessitadas. Esse amor é revelado pela nossa pregação e também pelas nossas ações em favor dos homens. Isaías 61, versos 1. Esse foi o versículo que Jesus falou lá na igreja quando ele começou. Ele diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Você é batizado no Espírito Santo, você é batizado nas águas, você recebeu todas as instruções, você é um crentão feliz, o Espírito Santo está sobre você. Para quê? Ele diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. É isso aqui. Essa é a razão do Espírito Santo estar na igreja, estar na sua vida, meu filho. Não podemos confundir rejeição ao pecado com rejeição ao pecador. São justamente os sem Deus que mais precisam de nós.
Você ama seu próximo? Se você ama seu próximo, esse mês que vai acabar nós vamos voltar a estar na ativa. Nós vamos começar um ciclo da Universidade da Vida. Nós vamos ganhar gente. As pessoas estão sedentas de Deus. Nunca na história se recorreu tanto à Bíblia, na internet, para pesquisar sobre isso, sobre sinais, sobre segunda vinda. As pessoas querem Deus, elas estão prontas, a seara está pronta. Mas você é essa pessoa escolhida para amar seu próximo, seu vizinho, seu amigo de trabalho, seu amigo de escola. Seja quem for, Deus te escolheu para amar vidas. Vidas importam. E a terceira prática do amor. Nós precisamos praticar, a prática do amor a nós, é nós nos amarmos a nós mesmos. Isso é muito importante. Há uma grande multidão dentro das igrejas que estão de luto. Isaías diz que as pessoas estão de luto, pranteando, tristes em Sião. Gente com problemas de relacionamento, gente que não consegue se amar. Pessoas infelizes na casa da felicidade. Pode parecer até estranho, mas uma vida cristã saudável nos leva a valorizar quem somos. Ame a Deus, ame seu próximo, mas você precisa se amar. O mandamento é que amemos o nosso próximo como nós mesmos. Ou seja, a autoestima é a base para que possamos ser bênção na vida dos outros. Quando você não se ama, meu amigo, você é a pessoa mais indesejável para estar do lado de alguém. Quem não vive bem consigo mesmo, não se relaciona bem com as outras pessoas. Amar a mim mesmo significa aceitar quem eu sou, como Deus me criou. Independente se você é preto, branco, índio, amarelo, vermelho, encarnado, seja o que você for. Se falta um olho, uma perna, um braço, seja o que for. Se você é rico ou pobre, Deus te criou para um propósito. Deus não está interessado como que você veio ao mundo. Se você é fruto de um estupro, Deus não está interessado. O interesse de Deus é que você nasceu para cumprir um propósito dele e você precisa se valorizar, meu querido. Romanos capítulo 9, versos 20 diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizestes assim? Tem gente que faz isso. Por que eu não sou americano? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu sou negro? Por que eu sou branco? Você está questionando o oleiro. Prepara o vídeo. Ouça. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, e quem formei e fiz. Isaías 43, 7. Você foi criado para um propósito, você vale muito, meu amigo. Então se valorize. Eu quero passar um vídeo que muita gente já conhece, mas eu faço questão que você veja de novo.
Rapidamente, coloca para mim aí. Nick nasceu com braços e pernas, ao contrário de seus 2 irmãos que nasceram normais. Os pais de Nick achavam que ele iria ter muito pouco tempo de vida. Ei, eu não estava preparado. Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou a sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, 2 coisas foram essenciais para sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe techno? Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Glória a Deus. Voltando aqui, querido. O Nick, ele é um australiano. Pelo menos em torno de 300 milhões de pessoas, ou até mais, já foram alcançados por suas palestras. Quando criança, ele tentou se suicidar, porque ele olhava para ele: meu Deus, eu sou um resto de gente. Milhões de pessoas já foram alcançadas por ele. Talvez você se justifique dizendo que você não é capaz. Você não é capaz, que você não serve para nada. Mas você precisa se amar. Ele nos fez como somos. Você tem características físicas. Você tem temperamento diferente. Você tem o nível intelectual que você alcançou. Sabia? Então, Deus colocou dons naturais em você. Deus colocou coisas que estão escondidas dentro de você que você não conhece ainda. Você tem coisas dentro de você que são minhas. Dentro de você tem canções, dentro de você tem projetos, tem sonhos. Você já imaginou se o Nick tivesse realmente morrido? Olha só, querido, claro que as nossas escolhas interferem
Mas nós devemos entender que Deus nos ama exatamente com os atributos, com as qualidades que nós temos. Sabia? Por isso, é importante nós nos aceitarmos e nos valorizarmos, valorizar as virtudes que Ele colocou dentro de nós. Quando você se aceita, isso faz com que você se ajude e mantenha um coração grato a Ele. A diversidade é uma das marcas mais lindas do Criador. Não tem uma digital igual a minha. Ninguém. 7 bilhões de pessoas. Só eu. Não tem ninguém. Nem os gêmeos, eles são idênticos. Ou seja, essa diversidade de Deus é que me impressiona. Ele nos estabeleceu na igreja como membros diferentes e o mesmo corpo. Ele diz isso. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20 a 25, ele diz: assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Versículo 22 diz: pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. Versos 23 ele fala: e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Versos 24 de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta. E o verso 25 ele diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Quem não se dá valor, querido, tende a desprezar os outros. Você conhece alguém que despreza os outros? É porque ele não se dá valor. Quem não se aceita, ele vai olhar à sua volta com o mesmo olhar de rejeição, porque ele não se aceita, então ele não aceita o outro. Ele é o reflexo do que ele faz. Portanto, hoje é dia de você permitir que o Espírito Santo cure a sua autoestima, a sua autoimagem, e te leve a enxergar em você com os olhos de Deus. Isso é muito importante para que a gente expresse o amor dele para as pessoas. Algumas pessoas falam assim: mas o senhor já acorda rindo. Lógico. Raramente, muito raro. Minha esposa convive comigo, meus filhos, minha família sabe como eu vivo. Tem horas que eu reclamo. Eles acham até que você está reclamando. Então, você só existe para fazer as pessoas felizes. Mas você tem que ser feliz. Você tem que se amar. Hoje eu valorizo cada minuto da minha vida. Cada minuto que eu como. Se ontem eu comi uma comida deliciosa e hoje eu como um ovo frito, que para mim é delicioso, eu louvo a Deus por isso. Isso não me faz menor ou pior diante de Deus. Então hoje você tem que pedir ao Espírito Santo para cumprir a lei de Cristo na sua vida.
Ser um verdadeiro cristão não é nada complicado, como as pessoas dizem. Não é. É nós que complicamos. Você não tem que copiar o mundo, é o mundo que tem que copiar a igreja. Já pensou? Um monte de irmãos que estão, não que eu desprezo a profissão, mas tem horas que é necessária, mas nós temos uma igreja paranoica, gente doida, gente enlouquecendo. Já pensou? Crentes em terapias, em terapeutas, para poder resolver problemas de casamento. O que é isso? Falta de amor. Não que não é importante as terapias, sim são, mas aí não é o seu lugar, meu filho. Querido, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos é tudo que precisamos saber e fazer. Porque quando você faz isso, você vai saber que vidas importam para você. Sua família te importa, sua esposa, seus filhos, sua casa, seu amigo, o pobre, o rico, eles importam, têm importância para você. Agora, se você está morrendo de hipotermia, sabe o que é hipotermia? É a extrema frieza. As pessoas morrem congeladas. Muitas pessoas em São Paulo, nessa época do frio, morrem por hipotermia. São pessoas que não têm casa, pessoas moradores de rua, pessoas que morrem por causa da frieza extrema. Ou seja, existem pessoas frias dentro das igrejas, pessoas que estão morrendo, os seus membros estão congelados pela indiferença. Então hoje você precisa pedir ao Espírito Santo, porque Ele é fogo consumidor. O Espírito Santo é fogo, é Ele quem aquece seu coração, é Ele quem faz correr nas suas veias o sangue autêntico do Criador, que é essencialmente amor. Quando você faz exame de sangue, você é A positivo ou O negativo. Se tivéssemos um laboratório para fazer exame de sangue espiritual, para saber de quem era aquele sangue, que tipo de sangue, eu queria que aparecesse assim: sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Corre amor nas suas veias. O mundo precisa da gente, amados. Seu vizinho precisa de você. Sua família precisa de você. Se hoje você precisa pedir perdão, peça perdão. Recomece todas as coisas. Vidas importam. Vocês são importantes para a gente. Nós somos importantes para vocês. Amém? Curva sua cabeça onde você estiver. Espírito Santo, abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa teus filhos. Meu Deus, aqueles que não te conhecem, praticam obras cruéis, porque não conhecem a tua palavra. Que o Senhor nos use para levarmos este evangelho. Espírito Santo, que está sobre nós, nos use para levarmos o teu evangelho a essas pessoas, a libertar os cativos, a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos. Meu Deus, aquece o nosso coração nessa noite. Que nós tenhamos um alvo, Senhor, que as vidas são importantes para nós e principalmente para o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos achou, porque somos importantes para Ti. Obrigado por esse momento. Abençoe a igreja, cura o coração da igreja, cura o coração desse pastor, dessa pastora, desse líder. Que haja bênção, graça, fortalecimento na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.